Durante a Segunda Guerra Mundial, um jornalista que depois tornou-se um filósofo, Alberto Camus, retomou um mito da Grécia Antiga, chamado Sísifo. A história de Sísifo, o mito de Sísifo, é de um homem que desobedeceu os deuses, irritou, trouxe ira para o coração de Zeus, e teria sido condenado a empurrar uma pedra redonda até o cume de uma montanha, e toda vez que ele vai chegando ao cume dessa montanha, a pedra rola e volta para o sopé da montanha. E Sísifo desce e começa a sua tarefa de novo. E todos os dias, eternamente, Sísifo está condenado a fazer a mesma coisa. Alberto Camus, quando ressuscita esse mito, no meio ali da Segunda Guerra, ele traz ali a expressão de um mundo totalmente sem esperança, de um mundo de pessoas que fazem a mesma coisa todos os dias e que veem todas essas coisas se repetindo, como eu diria lá em Eclesiastes, olhando para o mundo e vendo que todas as coisas são enfado. A ideia do mito de Sísifo é muito parecida com o que nós vivemos na modernidade. Nós corremos todos os dias, nós trabalhamos todos os dias e descansamos, e no dia seguinte nós começamos a fazer todas as coisas de novo, e descansamos, e no outro dia começamos a fazer todas as coisas de novo. A diferença é que no mito de Sísifo, ele aponta para um mundo absolutamente sem nenhum tipo de esperança, porque ele apenas está considerando ali o indivíduo como aquele cara que trabalha, que faz coisas sem sentido e que luta por algo que não tem fim e algo que nunca se alcança. Na realidade, quando nós olhamos para esse mito, ele meio que simboliza um pouco de algumas outras atitudes que nós vivemos nos nossos dias. Sísifo traz duas ideias que estão muito incrustadas na mente pós-moderna. Primeiro, a ideia de que nós não podemos ter esperança porque a vida é curta. Nós temos essa ideia de uma vida curta. Uma vida que acontece no período entre nascer e morrer. E quando nós incrustamos isso em nossas mentes, quando nós acreditamos que a vida é apenas esse espaço entre nascer e morrer, quando nós acreditamos nessa máxima de que a vida é curta, aí nós nos tornamos eternamente ansiosos e insatisfeitos. Porque o tempo inteiro nós ficamos com a impressão de que temos algo para conquistar, de que temos alguma coisa para fazer e que temos que fazer logo. Temos que fazer absolutamente logo, porque o tempo está passando e a vida é curta, então não vai dar tempo eu fazer, não vai dar tempo eu me realizar, eu tenho que perseguir o sucesso, eu tenho que alcançar o status, eu tenho que fazer aquilo e aquilo outro. A segunda coisa que está incrustada em nossos corações, em nossa cultura, é a ideia de que o tempo voa, né? Tinha até uma propaganda que dizia: o tempo passa, o tempo voa, e só a poupança Bamerindos continua numa boa, né? A poupança Bamerindos já se foi, o Bamerindos já se foi também. E aí, rapaz, nós temos essa tendência de pensar: o tempo voa. Quantas vezes eu disse isso, né? Olhando para mim mesmo, quando eu me dou conta de estou com 45 anos de idade, eu digo: poxa, 45 anos de idade. Um dia desse, nas reuniões de família, eu era aquele molequinho que sentava no chão para dar o lugar aos adultos, né?
e ficava junto com meus primos ali, rindo dos meus pais, dos meus tios, porque eles estavam contando histórias de 20, 30 anos atrás, e eis-me aqui hoje contando histórias de 30 anos atrás. Então, quando eu olho para a vida, eu tenho a tendência de acreditar nessas duas coisas. A vida é curta e a vida passa rápido. E isso me adoece. Isso me adoece porque, acreditando nessas duas coisas, eu acredito que eu tenho um sentido de urgência material para essa vida, que eu preciso alcançar, e tenho um sentido de que esse tempo está passando numa velocidade incrível que eu não posso acompanhar, e por isso eu fico ansioso, por isso eu fico, desenvolvendo pensamentos na minha cabeça e ansiedade dentro do meu coração, fico em pânico, fico insatisfeito e fico relativizando toda a minha vida em torno dessas questões. Mas sabe, queridos, quando nós temos essas duas noções muito arraigadas no nosso coração, quando nós entendemos que o mito de Sísifo faz algum sentido para a explicação do sentido da vida, porque ali dentro do mito de Sísifo, a vida é curta, o tempo passa na repetição e nós não percebemos, e quando nós nos envolvemos com isso, dizendo que o nosso trabalho é a melhor coisa que nós temos, aí nós começamos a perder outros referenciais de vida. Para que eu vou ser ético dentro de uma vida tão curta? Para que eu vou esperar que as coisas aconteçam no seu tempo, se o tempo passa tão rápido para mim? Quando eu começo a pensar dessa maneira, eu potencializo o meu lado pecador. Eu começo a relativizar as coisas da vida e achar que eu posso resolver as coisas sem Deus, porque a minha esperança está posta apenas nos novos ídolos. Começo a me tornar idólatra. Na hora que eu imagino que a minha vida é apenas esse período de tempo, na hora que eu assumo a ideia de que a vida é curta, eu fatalmente começo a colocar ídolos na minha vida. Que ídolos? Pode ser a política, pode ser o dinheiro, pode ser o trabalho, pode ser os filhos, pode ser o marido, pode ser a esposa, ou pode ser o namorado dos sonhos. Você se desespera para atender a um ídolo, para dizer, eu tenho que atingir o sucesso, eu tenho que comprar aquela casa, eu tenho que me casar, eu tenho que ter filho, eu tenho que cuidar para que o meu filho tenha dinheiro para ir para a universidade. O menino tem 2 anos de idade, tu está ali ansioso, se matando já, para o menino ter dinheiro para ter um carro para ir para a universidade, porque tu olha para a vida como se ela fosse curta e como se o tempo passasse absolutamente rápido. Isso retira de você os valores mais essenciais da vida. De você não, de nós, que eu padeço dessa mesma questão. Isso retira de nós os valores mais essenciais da vida. E aí, sem perceber, nós começamos a nos alegrar com coisas vazias, com coisas fúteis. E aí, nós corremos, e queremos ter as coisas antes do prazo. Aí eu quero ter o carrão, vou ali na concessionária, trago o carro para casa, com um carnê de 80 prestações, Aí boto na garagem e está lindo, e aí eu fico lavando aquele carro e fico olhando, e meu carro é o melhor. Aí quando o vizinho chega com um carro melhor, pronto, minha alegria já se desfez. Porque o vizinho tem um carro melhor, porque eu arranhei o carro tão lindo, porque enfim, já não é mais zero, passou o tempo. E aí quando a gente olha para as redes sociais, está lá de novo,
a gente sempre olhando a vida das pessoas que estão aparentemente mais felizes do que nós, nos Facebook da vida, nos Twitters da vida, no WhatsApp da vida. O cara vai lá para o restaurante, tira uma foto, manda para o grupo que você faz parte, né? Estou aqui comendo camarão, não sei onde, e você diz, eu aqui comendo farofa, estou lascado. E aí você fica com a impressão de que é infeliz, e de que você tem que correr mais e mais e mais para alcançar aquilo que outras pessoas estão alcançando. E o seu contentamento vai minguando. Você vai deixando de se contentar com a sua própria vida. Você vai se deixando lentamente abater, porque você tirou os seus olhos da vida eterna para colocar na vida curta. Porque você tirou os seus olhos do essencial da existência para colocar em coisas vazias. E aí você começa a pensar, nós começamos a pensar, que só seríamos felizes, só somos felizes na hora que eu me autorrealizar. Ao contrário disso, a Bíblia mostra que a nossa felicidade não está nessa autorrealização. Por quê? Por uma razão simples. Porque ela não existe. Porque todo mundo que corre atrás de autorrealização simplesmente vai encontrar na sua vida o mesmo destino de Sísifo. Vai continuar correndo. E quando você pensar que a sua pedra está no ponto melhor de todos, ela volta. Porque quando você passar no concurso que você acha que era o concurso de sua vida, quando você estiver lá, você vai dizer, agora eu quero outro. Quando você comprar o apartamento que você pensa que é o apartamento da sua vida, quando você estiver lá dentro, quando você terminar de mobiliar, você vai dizer, agora eu quero outro. Porque tudo aquilo que nós conquistamos de efêmero é insuficiente. E quantas pessoas são infelizes dentro de empregos maravilhosos? Quantas pessoas são infelizes dentro de mansões maravilhosas? Quantas pessoas são infelizes dirigindo carros maravilhosos? Em coisas efêmeras. A nossa realização, portanto, está em algo mais profundo. Em compreender, em primeiro lugar, que a nossa vida não é curta, a nossa vida é eterna. Em segundo lugar, compreender que o tempo que Deus nos dá não passa voando. Somos nós que às vezes não sabemos aproveitá-lo. E aí o tempo que Deus nos dá é suficiente para todo o propósito debaixo do sol. É o que está escrito na palavra de Deus. Mas, sobretudo, o que nós esquecemos no meio dessa trajetória é que ninguém é feliz sozinho. Ninguém é feliz pelo que realiza, pelo que compra, pelo que conquista. Nós somos felizes na medida em que encontramos a felicidade no outro. Nós somos felizes na medida em que nos realizamos no outro e com os outros. Nós somos felizes à medida que compreendemos que a nossa participação no mundo é aquilo que pode trazer algo de eterno para as nossas vidas. Por exemplo, amizades, amor, carinho, coisas que no tempo não vai tirar de você. Nós precisamos valorizar aquilo que verdadeiramente constrói a nossa vida e verdadeiramente dá um sentido para ela. Você não será feliz sozinho dentro de mansões. Não será feliz sozinho na sua intelectualidade, no seu rancor, na sua mágoa. Você será feliz à medida em que você responde ao chamado de Cristo para participar do seu reino, para participar de uma vida comum,
de uma vida em comunidade. Não uma vida comum no sentido de ser simples, mas no sentido de ser uma vida em comunidade. Paulo nos ensina muito sobre isso. Paulo nos ensina também numa época em que as coisas não estavam fáceis. Quando ele escreveu a sua carta aos Romanos, eu queria que você fosse abrindo aí no capítulo 15. Israel estava debaixo do jugo de Roma. Havia muita injustiça. Havia desejo de muitos judeus de realizarem uma rebelião contra o Império de Roma. Mas eram muitos soldados, era muito poder. E Paulo escreve essa carta aos Romanos justamente, ou seja, para aquelas pessoas que estavam lá dentro de Roma, na capital do império. Ele estava escrevendo para aqueles cristãos já convertidos, que estavam dentro da capital do império, sofrendo ali todo tipo de perseguição. Pessoas que estavam começando a ser jogadas nas arenas para lutarem com leões, pessoas que estavam ali sendo maltratadas e massacradas por causa da sua fé, por causa da sua busca. E Paulo escreve para essas pessoas no capítulo 15, nisso que nós hoje classificamos como capítulo 15, Paulo diz assim àquelas pessoas que estavam no meio de tantas dificuldades: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificação. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria aos gentios com o povo dele. E mais, louvem o Senhor todos vocês, gentios, cantem louvores a ele, todos os povos. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos colocamos humildemente diante da Tua palavra e te pedimos, Pai, mais uma vez, que o Teu Santo Espírito fale, Senhor, nesta tarde. Que não seja o homem, que não haja incursões humanas aqui, mas que o Teu poderoso Espírito fale aos nossos corações, para que saiamos daqui mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. É assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém. Paulo começa a nos dar algumas pistas sobre esse chamado que Jesus nos faz para uma vida integral, para uma vida completa, para uma vida
que não esteja sujeita à ideia da vida curta, que não esteja sujeita ao passar do tempo sem sentido. E grande parte do que Paulo diz aqui está em focar a nossa vida na comunidade, focar a nossa vida no outro. E eu quero compartilhar com você 3 etapas desse chamado que Cristo faz para as nossas vidas. E essas 3 etapas são crescentes e interligadas. A primeira etapa desse chamado é construir uma nova atitude para com os fracos. A primeira coisa que Paulo faz nessa parte é dividir a humanidade entre fortes e fracos. Ele diz, nós que somos fortes, ele se inclui nessa narrativa, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, que são outras pessoas, e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Quem são os fortes e quem são os fracos dessa história? Primeiro do que tudo, Paulo nos apresenta como fortes. E ele vem nos apresentando como fortes ao longo de todas as suas cartas. E quem são os fortes? Os fortes são aqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo e que são capazes de entender o significado da sua missão. E quem são os fracos? Aqueles que são dominados pelas coisas desse mundo. Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essa é a liberdade que o forte exerce. É a liberdade de, mediante a palavra de Deus, saber aquilo que lhe é conveniente e saber o limite entre usar ou aproveitar das coisas da natureza e ser escravo das coisas da natureza. Quem são os fracos? São justamente essas pessoas que não têm domínio de si, que não conseguem lidar com a sua ansiedade, que não conseguem lidar com os seus medos, com as suas fraquezas, que não conseguem lidar com o seu egoísmo, que não conseguem olhar para o outro. E aqui Paulo divide a humanidade nesses 2 grandes grupos. Mais ou menos como Santo Agostinho vai fazer em Cidade do Homem e Cidade de Deus, dizendo, olha, existe um grupo aqui de pessoas fortes, que têm pleno domínio sobre a sua vida, que sabem agir, que sabem escolher as coisas, que sabem dizer não para certas tentações, que são capazes de raciocinar em momentos difíceis, que são capazes de passar por situações difíceis e mesmo assim atravessá-las com sabedoria. E existe aqui um grupo de pessoas fracas, pessoas que não creem em Deus, pessoas que não têm sua esperança em Deus, que colocam sua esperança no dinheiro, que colocam sua esperança nos ídolos, que colocam a sua esperança nas suas próprias forças, pessoas que não têm domínio sobre si, pessoas que se viciam, pessoas que amam o pecado. E Paulo diz, essas pessoas que estão aqui, que são fortes, que somos nós que conhecemos o Senhor, tem uma obrigação moral, devemos, com a palavra grega aqui significa esse dever, diz um dever moral, tem um dever moral com os fracos. Mas que tipo de dever moral é esse? O dever de suportar os fracos. Nós, os fortes, devemos suportar os fracos. Aí você está pensando, mas eu já aguento meu marido faz 30 anos. Mas eu já aguento o meu patrão faz 5 anos. E aquele meu vizinho chato? Eu aguento, cara.
eu tolero aquele caba chato lá do trabalho, né? Não, isso aí não está vogando, não. A história aqui é diferente. A palavra grega que Paulo usa aqui seria traduzida literalmente assim: nós, os fortes, devemos colocar os fardos dos fracos nos nossos ombros e ajudá-los a levantar. O que Paulo está nos ensinando aqui é que nós que conhecemos a grandeza do nosso Deus, não devemos olhar para aquelas pessoas que potencializam o seu pecado por não conhecerem a Deus como pessoas, vou nem dizer, como pessoas nojentinhas, pessoas ruins, mas devemos olhar como pessoas que carecem daquilo que você já tem, carecem da glória de Deus, carecem de que você seja suporte para que essas pessoas cresçam. A história da humanidade é assim: Deus criou o homem à imagem e semelhança, a sua imagem conforme a sua semelhança, deu a eles domínio sobre todas as coisas. Por causa do pecado, este homem caiu, e a cruz de Cristo, a cruz do Calvário, levanta novamente esse homem por meio da redenção em Cristo Jesus, e por meio do Espírito Santo que passa a habitar em cada um dos cristãos, nós nos tornamos instrumentos da cruz do Calvário, aqui representada, para levantar outras pessoas, e não para derrubá-las, e não para humilhá-las, não para nos alegrarmos com o fracasso, com o insucesso ou com a dor daqueles que nos feriram. Hoje eu recebi um vídeo sobre um ex-cantor gospel, um cantor gospel que andou falando besteira, né? Disse que era acima da média, que era melhor do que todo mundo, que não sei o quê. E aí o cara, quando mandou o vídeo, colocaram assim: por onde anda fulano de tal? Mas rapaz, o vídeo era um massacre ao sujeito. No final das contas, ninguém disse por onde ele anda, nem o que ele anda fazendo. Eu assisti 19 minutos do vídeo de um crente massacrando outro crente. E como eu fiquei triste com aquilo, porque nós temos uma tendência a pagar o mal com o bem. E Paulo está dizendo: nós que somos fortes, nós que conhecemos o Senhor, devemos servir de suporte para que os outros que estão caídos fiquem de pé. Quando nós vamos no meio da rua e passa aquele cara egoísta, sabe, aquele cara que pensa que está sozinho no trânsito, aquele cara que coloca em risco você, sua família e tal, você fica irado e vai falar logo da mãe dele. A pobre da mãe está em casa, não tem nada a ver com a história, mas você vai lá e fala e xinga a mãe dele. Quando você vê aquele político sem vergonha, né, que roubou não sei onde, que desviou não sei o quê, aí você vai lá e odeia o cara, e sabe, e nessa última campanha, então foi um negócio terrível, porque eu soube de pessoas, graças a Deus isso não aconteceu assim, nenhum grupo que eu tivesse, mas eu soube de muita gente que saiu do grupo, que brigou com o filho, que, enfim, brigou por causa de gente que eles nem conhecem, brigando, né, por causa de gente cheia de processo aí nas costas, brigando por gente envolvida com todo tipo de coisa, sabe, e por outras pessoas que a gente nem sabe quem são. Mas aí eu fico perguntando: será que isso é ajudar a pessoa a crescer? Será que isso é suportar? Será que isso é colocar as pessoas nas costas e dizer: vamos crescer juntos? Não. Paulo está dizendo que a nossa realização está sim em nos colocar como suporte, como colocar os nossos ombros à disposição, colocar os nossos ombros debaixo das cargas dos outros. Em Gálatas 6:2 ele usa a mesma expressão.
Ele usa a mesma ideia. Nós devemos ser suporte. Nós não devemos, e ele continua, não devemos agradar a nós mesmos, mas agradar aos outros. E aqui vem uma ideia que assusta, né? É óbvio que Paulo não está sugerindo que nós não devemos ter as nossas próprias felicidades, os nossos momentos bons. Paulo não está dizendo que eu devo abrir mão de tudo que é bom na minha vida. Paulo está dizendo que eu, em determinadas circunstâncias, devo sacrificar aquilo que me agrada para que eu possa provocar crescimento ou edificação na vida do outro. Vou dar um exemplo prático aqui. Na minha família, eu tive 5 tios alcoólatras, certo? E todos eles morreram por causa de álcool. Hoje eu tenho 2 primos alcoólatras, que passam meses sem beber, mas quando tomam um gole, eles não conseguem parar. Todo ano nós realizamos uma festa da família. Reunimos lá 80, 100 pessoas, né? Primos, filho dos primos, irmãos, tal, é uma coisa maravilhosa. Faz 3 anos que as nossas festas não têm nenhuma bebida alcoólica, por amor a esses 2 primos. Por causa desses 2, a família inteira decidiu, nós vamos nos encontrar, nós vamos brincar, nós vamos nos divertir, mas ninguém vai colocar álcool, porque eles 2 são pessoas fracas. E mesmo aqueles que não são crentes na minha família, que infelizmente é a grande maioria, mesmo aqueles que gostam muito de beber, que infelizmente também é a grande maioria, eles abriram mão por amor ao outro. É isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está falando. Ele não está dizendo aqui, José, mas quer dizer então que não pode beber de jeito nenhum? Não, a Bíblia diz que você pode beber, meu irmão, você não pode se embriagar, o pecado é se embriagar. Agora, sinceramente, como você não se embriaga se não beber, evite, né? Evite de beber. Então eu, por exemplo, gosto de tomar um vinhozinho, aí eu faço assim, eu compro uma garrafa, levo lá para casa, chamo 4 amigos, dá uma taça para cada um, só tem uma garrafa mesmo. Quando o cabo disser, eu quero mais, eu digo, meu irmão, vai para outro lugar, que aqui em casa só tem essa garrafa e acabou, né? Então, a gente tem direito e liberdade para fazer tudo aquilo. Por que eu faço isso? Porque eu sei que eu já tive problema com álcool na minha vida. Porque eu sei que eu sou difícil de me controlar. Hoje, graças a Deus, eu me sinto muito à vontade. Eu digo brincando esse exagero, não, eu me sinto muito à vontade para chegar em qualquer lugar e tomar uma taça de vinho sem problema. Mas, se você tem problema, eu recomendo, não faça. E mais, se você conhece alguém que tem problema, que está perto de você, por amor a ele, não faça. É nesse tipo de coisa que nós vemos o exemplo de Cristo. A magnitude do dever e do ofício de Jesus Cristo, que abrindo mão de ser Deus, Paulo diz lá em Filipenses, né? Ele negando-se a si mesmo, ele esvazia-se a si mesmo, né? Ele abre mão de todas as circunstâncias e vem sofrer de uma morte humilhante em nosso lugar. Esse é o exemplo que ele dá no versículo 3. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. E Isaías já mostra que Jesus Cristo veio receber sobre ele as nossas dores. Aqui está o primeiro aspecto do nosso chamado. É ter uma atitude diferente com os fracos. E em que isso dá sentido para a minha vida? Em que isso dá algum tipo de felicidade para mim? Olha, gente, eu vou te dizer. Quando você vê outra pessoa crescer com a sua ajuda, quando você vê outra pessoa ser curada com a tua ajuda, quando você ver outra pessoa se desenvolver por causa da tua ajuda, ainda que a tua ajuda seja mínima,
quando a tua história começa a fazer parte daquilo que há de bom, daquilo que há de bonito, daquilo que há de útil na vida do outro, você começa a compreender o que é que Paulo está dizendo aqui. Nós estamos numa geração que só olha para o seu umbigo. Como nós dizemos aqui na Paraíba, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é isso? Nós estamos nessa geração em que as pessoas acreditam que tem que conseguir as coisas rápido, porque a vida é curta e o tempo passa ligeiro. E quando eu digo que a vida é curta e o tempo passa ligeiro, parece que tudo vale. E o que Paulo está dizendo é: não, amigo, não, tem mais vida para além da morte, tem um tempo chamado eternidade, mas você pode ser feliz aqui e agora, mas você não será feliz olhando para o seu umbigo, porque quem anda olhando para o umbigo tropeça e cai, mas quem anda olhando para os outros, anda com alegria. O segundo aspecto desse chamado, o primeiro aspecto do chamado é ter uma nova atitude com os fracos. O segundo aspecto desse chamado é promover a unidade no meio da diferença. Olha o que Paulo diz nos versículos 4 a 6. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma ideia muito equivocada por algumas pessoas, e eu vi isso sendo exaltado durante essa campanha política, quando pessoas começaram a postar mensagens bíblicas em nome de políticos, e apareceu várias vezes uma ideia de que Deus fez todas as pessoas iguais, e isso é uma grande bobagem. Tá? Olhe para o seu lado e veja se tem alguém pelo menos parecido com você. Né? Olhe, veja se dois irmãos gêmeos univitelinos são iguais. Cada um tem sua vontade, cada um tem sua força, cada um tem seu desempenho na vida. Deus, quando fez homem e fez mulher. E fez os dois separados, diferentes e complementares. O que seria do homem sem a mulher e o que seria da mulher sem o homem? O que seria um mundo sem essas diferenças? Paulo apresenta aqui os fortes e os fracos. Em Gálatas 3:28, ele fala dos judeus, dos gregos, das mulheres, dos homens, dos servos, dos escravos. Não há igualdade entre as pessoas. Deus nos criou diferentes e essa é a beleza da história. Mas se nós não somos chamados, não fomos feitos para ser iguais, nós somos chamados para a unidade em Cristo. Nós somos chamados para viver essa unidade. Com perseverança é a primeira palavra que ele usa aqui. No verso 4, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Primeira ideia é a ideia de perseverança. E perseverança quer dizer andar lado a lado, paracaleos, andar lado a lado, um ao lado do outro. Aqui, quando ele se reporta aquilo que foi escrito nas Escrituras, na Bíblia, talvez ele esteja aqui se lembrando de José do Egito, que foi governador, né? A primeira pessoa depois de Faraó. Talvez ele esteja se reportando aqui ao nosso amigo Daniel, que foi um grande estadista, né? Durante o exílio da Babilônia e estava sempre como a principal pessoa dos reis. Talvez ele esteja se referindo aqui a Neemias, como o copeiro do rei que se tornou o reconstrutor de Jerusalém. Mas ele não está se referindo apenas a esses homens em seus cargos, mas à sua história.
Quando falamos em José, temos que lembrar que antes de ser governador do Egito, ele esteve no fundo de um poço, esteve preso, esteve acusado de crimes que ele não cometeu. Quando falamos de Daniel, temos que lembrar que ele foi jogado na cova dos leões, de maneira injusta para agradar a Deus. Aliás, por adorar a Deus. Nós temos que lembrar que toda a história de sucesso tem uma trajetória de lutas. E é por isso que ele fala em uma trajetória de perseverança e bom ânimo. E aqui, ele nos faz perceber que essa perseverança é andar lado a lado com as pessoas, não abandoná-las no meio do caminho. Quando ele diz no verso 5, que o Deus que concede perseverança e ânimo, deles também um espírito de unidade segundo Jesus Cristo. Aqui a palavra espírito não é a palavra pneuma, utilizada frequentemente, mas a palavra psironem, que significa uma mente voltada para alguma coisa. Ele está dizendo que esse Deus que nos dá bom ânimo, esse Deus que nos dá perseverança, Ele também, a oração de Paulo é que Ele também nos dê capacidade, nos dê uma mente voltada para o grande conjunto da humanidade, que nós nos tornemos mais altruístas do que egoístas, que nós nos tornemos mais pessoas que amam do que desejam ser amadas, pessoas que olham mais para os outros e que se realizam no outro. E no verso 6, ele diz assim, que já é uma abertura para o próximo tópico, quando ele diz: para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande objetivo da nossa vida, glorificar a Deus, com um só coração e com uma só voz. Portanto, ter uma nova atitude em relação aos fracos, e sermos promotores da unidade entre as pessoas diferentes, é um passo para o terceiro e último aspecto do nosso chamado, que é, somos chamados para levar o mundo a glorificar a Deus. E aqui talvez você estranhe, porque tem algumas pessoas que ficam assim, mas espera aí, que Deus narcisista é esse? Que cria uma humanidade inteira, hoje com 7 bilhões de pessoas aproximadamente, apenas para glorificá-lo. E aí você pensa que glorificar é ficar dizendo, glórias, glórias, glórias. Que glorificar é apenas exaltar o nome do Senhor e fazer elogios ao nome do Senhor. Glorificar não é nada disso. Glorificar é ter um relacionamento de alegria com a presença de Deus. Eu vou tentar dar uma luz assim do que seria. Quando eu chego em casa, que meu filhinho vem correndo, sabe, sem nem falar direito, parece aquele cascatinha de chicanismo, né? Faz pai, 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 e vem me abraçar. Ele está cheio de alegria pela minha presença e eu estou cheio de alegria pela presença dele. Quando você encontra aquele velho amigo ou aquela velha amiga que há anos você não via, mas sabe que quando encontra aquele abraço, aquela coisa linda de estar junto, e é como se nunca tivessem estado separados, aí você transborda de alegria por estar na presença dessa pessoa e ela na sua presença. Glorificar a Deus significa ter essa alegria mútua com Deus, de estar alegre na presença dEle e de alegrá-lo com a sua alegria na presença dEle. Glorificar a Deus não tem nada a ver com o seu estado de glória humana, nem com seu estado de saúde, mas glorificar a Deus significa aquela pessoa que, mesmo passando por situações difíceis, é capaz de alegrar-se no Senhor, no Deus da sua salvação, como o profeta Abacuque escreve, né? Ainda que não haja gado no curral, ainda que não haja fruto na videira, ainda que tudo dê errado, né? Ele diz ali mais ou menos isso, ele diz: eu louvarei ao Senhor, o Deus da minha salvação. Porque é nessa alegria que nós glorificamos ao Senhor.
Portanto, o nosso chamado é um chamado para levar outras pessoas a conhecerem aquilo que nós conhecemos. E é nesse ponto que se concretiza o grande sentido de nossas vidas. É nesse ponto que nós fugimos completamente da lógica do mito de Sísifo, onde a nossa vida deixa de ter o sentido apenas de continuar trabalhando, descansando e trabalhando, continuar trabalhando, descansando e trabalhando, amealhando bens, eternamente insatisfeitos, mas o nosso grande sentido é ter uma alegria profunda e definitiva na presença de Deus e levar outras pessoas a isso. Entenda, gente, isso é talvez uma das coisas mais metafísicas da explicação religiosa. Talvez a coisa mais incompreensiva, que seja incapaz de entrar na cabeça daqueles que são apenas intelectuais da fé, daqueles que são apenas intelectuais da religião, aqueles que são filósofos, aqueles que não conhecem verdadeiramente o Senhor, não compreendem o que é alegrar-se plenamente na presença de Deus, apenas pelo fato da sua presença. Independente do que Deus está fazendo, independente de Deus ter atendido ou não a sua oração, independente de Deus ter feito ou não aquele capricho que você queria, independente de tudo, a alegria na presença de Deus não tem a ver com o fato daquilo que Ele realizou, tem a ver apenas com o fato da sua presença, tem a ver apenas com o fato de como você o entende, de como você o ama, de como você se relaciona com Ele. Portanto, não é uma adoração em nível intelectual, mas se trata de um amor construído intencionalmente dentro do coração. No versículo 7, Paulo diz: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou. E essa é a primeira forma de nos levar à glorificação de Deus. Aceitar uns aos outros significa estarmos presentes alegremente na vida um do outro. Veja, gente, eu tenho um primo que quis a herança dele antes da morte do pai. Brigou com 3 irmãos, botou o pai na justiça, fez o maior escarcéu dentro da família, afastou-se de todo mundo. Chega o aniversário da minha mãe. Minha mãe, com muito boa intenção, querendo reunir toda a família, chama os 4. Esse um que fez a confusão chega primeiro, senta-se em uma das mesas. Os outros, quando chegam, que olham, que veem que ele está lá, vão embora. Os 3 saem com raiva, minha mãe chora, minha tia chora, meu primo fica lá todo arrogante, e eu com vontade de matar todo mundo. Muito santo. Misericórdia. Misericórdia. Como eu tive raiva naquele dia. Chamei meus primos, conversei com eles seriamente, mas não adiantou. Que felicidade pode ter alguém que não é capaz de estar debaixo do mesmo teto com um irmão? Que glória alguém pode dar a Deus se não é capaz de estar debaixo do mesmo teto com uma pessoa que lhe fez, ou que supostamente lhe fez algum mal? Paulo nos convida nesse texto a reinterpretar o que significa ser mal e ser bom, a entender aquilo que ele nos explica mais claramente em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Ou seja, a nossa luta não é contra os seres humanos, por mais que aparentemente eles tenham nos ferido, nos ofendido, não são eles o alvo da nossa tristeza, da nossa dor. Quando ele diz aceitem uns aos outros, ele não está dizendo aceite quem lhe fez bem, pague com o bem quem lhe fez bem, porque glorificar a Deus é aceitar as pessoas como elas são, é entender
que essas pessoas que são fracas têm os seus pecados potencializados e que muitas vezes elas me atingem. Portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo o aceitou. E aí eu vou dizer uma coisa, meu amigo: se você pensa que fez alguma coisa boa na vida, se você pensa que fez alguma coisa bonita na vida, se você pensa que já perdoou alguém com perdão maravilhoso, coloca teus feitos, todos eles juntos, coloca de lado da cruz do Senhor Jesus Cristo, e tu vai ver que tu não fizesse nada. Aí tu vai ver que tu não fizesse nada, porque tu não deste a tua vida por ninguém, porque tu não amaste incondicionalmente ninguém, porque tu estavas esperando ser amado para poder ser amado, e assim tu não glorificas o teu Deus, e assim tu não encontras a paz que tu procuras, assim tu não encontras a felicidade que tu procuras, enquanto tu tiveres arranhando dentro do teu coração todas as mágoas que tu carregas. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Cristo se tornou servo e nos convida a nos tornarmos servos, para que os gentios experimentem da mesma alegria que nós experimentamos, para que aqueles que nos fizeram mal conheçam a mesma alegria que nós conhecemos, para que todo o mal que foi arquitetado contra nós seja destruído pelo bem que Cristo fez em nós. Meus irmãos, o sentido da nossa felicidade só é construído com o outro, sempre será construído com o outro. Nós não podemos estar aqui imaginando: eu não tenho tempo para ir perdoar ou pedir perdão, eu não tenho tempo para esperar as coisas acontecerem, porque a vida é curta, porque tudo passa rápido demais. Eu volto a dizer a você: a sua vida só será curta se você não crer na eternidade do Senhor. O seu tempo só passará rápido se você não souber aproveitar com Deus cada momento da sua existência. Não existe vida breve, não existe tempo voando. O que existem são pessoas agindo ou deixando de agir de acordo com o chamado de Deus. Nós não fomos chamados para encontrar autorrealização, porque nós nunca encontraremos autorrealização. Nós fomos feitos por Deus para viver em comunidade, para encontrar no fraco uma razão para a nossa força. É no fraco que está a razão para a força que Cristo nos deu. É para levantá-lo, para erguê-lo, para fazê-lo caminhar. Nós nunca encontraremos em nós mesmos aquilo que somente a comunidade, nos padrões de Cristo, pode nos dar. Não adianta querer que as pessoas reconheçam. Tem que reconhecer como eu sou bom no ministério, como eu sou bom no trabalho. Sabe, conheci muitas pessoas dentro da igreja que agarraram todos os ministérios que podiam e depois terminaram com essa frase: eu vou sair da igreja porque ninguém reconhece o meu esforço. Não é isso que Deus quer de você. Não é reconhecimento por parte do homem. Não é uma lógica de vida curta, porque na lógica da vida curta,
Você precisa passar por cima dos outros, você precisa se vingar, você precisa correr, você precisa andar desastradamente nesse mundo, você precisa de dinheiro, você precisa de status. Na lógica da vida eterna, não. Na lógica da vida eterna, você precisa ser servo e servir aquele que te odeia e amar aquele que te magoa. É fácil? Não. Não é. Mas sabe, talvez seja menos difícil do que você pensa. Para de pensar que tua vida é curta. Para de pensar que teu tempo é escasso. Para de pensar nessas coisas. Tenha certeza de que tudo que Deus te deu é suficiente e está na medida certa. Tenha certeza absoluta que toda a abundância que Deus te deu é para que você transborde para outras pessoas. Está escrito em 1 Pedro que Deus nos deu o suficiente para a vida e para a piedade. Tenha certeza de que o tempo que Deus te deu é suficiente, porque está escrito que há um tempo certo para todo o propósito debaixo do sol. E não há nada na tua vida que você possa dizer, não tenho tempo, ou que o tempo passa voando, ou que nós deveríamos ter 200 anos. Deus está no controle, meus queridos. Deus está no controle de nossas vidas, e Ele nos deu tudo exatamente na medida certa. Faça bom uso. Olhe para os outros na tua caminhada. Ajude o fraco a crescer. Promova a unidade no lugar da diversidade. Seja servo. Glorifique a Deus com a tua alegria. E por meio da tua alegria, chame os que não conhecem o Senhor para festejar contigo da mesma alegria. O Senhor Jesus está contando tanto com você. Está contando tanto com você. Sabe? Não importa quem você é, que profissão você tem, qual a sua idade. Jesus Cristo está contando muito com você, para que o mundo lá fora o conheça, e o conheça por meio de você, por meio de alguém que é capaz de ter atitudes diferentes, por meio de alguém que é capaz de entender que a vida não é curta, por alguém que precisa entender que por meio de você o tempo não voa, mas que com Deus todas as coisas são perfeitas, boas e agradáveis. Está escrito que os planos de Deus a teu respeito são planos de paz. Está escrito que o Senhor teu Deus cuidará de ti nos momentos mais difíceis. Portanto, não tema, não tema, vá em frente, acredite, creia. Tua vida não é curta, tua vida não foi esquecida, tua vida pertence ao Deus Altíssimo.